Muito bem, gurizada, estamos de volta com De Olho na Dica. Agora então com dicas para o Enem 2015. Nós vamos então trabalhar agora algumas questõezinhas a respeito de habilidade e competência, principalmente para os componentes que envolvem as áreas da área das humanas, certo? Então nós vamos começar primeiramente descrevendo alguns termos, como por exemplo habilidade e competência. Qual a diferença entre eles? Sabe que o Enem ele trabalha sempre com uma situação-problema, e essa situação-problema ela exige que sejam desenvolvidas habilidades que vão nos fazer ser competentes na hora de pôr em prática. Então, competência e habilidades, dois termos muito importantes. Reduzindo um pouco para facilitar a compreensão, a competência é o saber, é a fórmula, é a teoria, é o conhecimento. Agora, eu vou mostrar essa habilidade a partir do momento que eu vou colocá-la em prática. Nós trabalhamos tranquilamente com 5, 6 competências. Dessas 6 competências, nas humanas, derivam 30 habilidades. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Os textos no Enem, normalmente, das humanas, são retiradas ou de revistas, ou de periódicos, de jornais, e eles sofrem pequenas adaptações. Essas pequenas adaptações, elas vão nos levar à resposta certa, né? Nós precisamos agora saber a diferença entre distratores e sobre termos. Os termos, desde 2009 para cá, eles passaram de 63 itens para 180 itens. E esses itens, então, eles têm apenas uma resposta correta, os demais são distratores. O item nada mais é do que a unidade básica do Exame Nacional, do Enem, e eles, então, são objetivos de múltipla escolha, ou seja, o participante precisa escolher, dentre as 5 alternativas possíveis, a que considera correta de acordo com o texto base, né, do enunciado do Enem. Cada item contempla uma habilidade, que significa saber fazer. Os distratores, eles estão ali, como o próprio nome diz, exatamente para distrair o aluno. Eles são alternativas erradas, geralmente são respostas plausíveis, isto é, parecem corretas para aqueles candidatos que não desenvolveram a habilidade exigida naquele item. Para isso, retratam as possibilidades de raciocínio na busca de solução da situação proposta no texto base. Um exemplo clássico, é esse que vocês estão visualizando aqui, é de os textos nas questões, nos itens do Enem, eles vão estar sempre a serviço das alternativas. Mas muita atenção no comando. O comando diz o que está sendo pedido nessa questão. Então, nesse exemplo aqui nós temos distrator A, B, C e E. E a resposta é também conhecida como gabarito. O gabarito, então, está na resposta D e ele sempre vai estar a serviço. Não existe mais, esqueça essa história de verdadeiro ou falso, de correto e incorreto, eles não existem mais nas questões do Enem. Agora, apenas alternativas corretas. Para a gente poder fazer isso, leve em conta sempre o tempo. Não perca tempo com aquelas alternativas, com aqueles itens que são fáceis. Olhou para a questão, se ela for um pouco mais difícil, deixa ela de lado. Olha só para isso. A escola em tempos modernos, como nessa charge do Chaplin, ela exige que você também tenha uma gestão muito boa do seu tempo, né? Olhou para a questão, não sabe fazê-la, deixa. Se precisar chutá-la no final da prova, o prejuízo não vai ser tão grande quanto você chutar uma questão fácil que vai fazer com que a tua proficiência desça muito. Então isso é muito importante mesmo. Agora, bem específico mesmo na questão da filosofia no Enem ou das humanas no Enem, a gente pode perceber que ela vai abordar ou temas de filosofia como ética, estética, política, teoria do conhecimento, cosmologia, dentre outros, ou então ela está a serviço, fazendo uma referência a mitos, a filósofos, a conceitos filosóficos, refletindo, propondo soluções para problemas da sociedade. A questão que eu peguei em específico para a gente dar uma olhadinha, ela é de 2010. E ela nos remete ao mito de Pandora. Todos nós conhecemos Pandora, a mulher que Júpiter teria mandado para que ela fosse a mulher do Epimeteu, como um castigo por ele ter dado fogo divino, ou seja, consciência para os seres humanos. E a questão começa da seguinte forma, leiam comigo. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera nossas cabeças falantes, ou suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e fabulosas, irresistíveis garotas propaganda.
Versões modernizadas do tradicional homem sanduíche, aquele que vendia ouro, né, nas ruas, que ficava entre duas placas. E aqui o comando, a parte mais importante da questão é o comando. A TV, a partir da década de 50, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se também um veículo de utilidade pública, a favor da democracia na medida que... Bem, primeiro, o que eles estão querendo aqui nesse comando? No primeiro momento, o sublinhado dá a entender que eles querem que nós retratemos a televisão apenas como um veículo de utilidade pública. Mas eu digo que a palavra-chave aqui é a favor da democracia. Como que a televisão pode estar a favor da democracia? É uma questão da história. É uma questão de história, mas a filosofia vem aqui para nos ajudar, principalmente na questão que envolve os termos, nas definições dos termos. Olha só, se a palavra-chave é a favor da democracia, qual dos distratores, né, nós podemos eliminar? Ou quais dos distratores, já que temos 4 distratores? Primeiro, se a palavra-chave, se o comando máximo aqui é a favor da democracia, dá para ampliar um discurso nacionalista e autoritário durante o governo de Vargas? Não, né? Então esse é um distrator, nós já conhecemos e sabemos que ditadura e democracia, elas não podem combinar. O item B, ele revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. Pode ser essa? Vamos deixar essa por enquanto entre parênteses, né? Deixar ela ainda sob suspenso. E o C, ela maquiou indicadores sociais negativos. Desde quando maquiar indicadores sociais negativos estaria a serviço da democracia? Percebam que seria absurdo o item C, ou alternativa C. O item D, será que a televisão ela apoiou no governo do Castelo Branco as iniciativas de fechamento do parlamento? Fechar o parlamento é uma atitude democrática? Não. E por último, ela corroborou, ela assinou embaixo, ela reforçou a construção de obras faraônicas durante os governos militares. Governos militares democracia? Não. Então aquela que nós deixamos em suspenso lá, a alternativa B, é a correta. Revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. Sempre levando em conta que o Enem é uma prova muito ideológica, ela é do politicamente correto, então leve em conta sempre isso. Por hoje é só. Valeu, gurizada. Bom estudo para vocês.